quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Nós estamos estudando a carta, já estamos começando a caminhar ali para a parte final, e tivemos na semana passada o capítulo talvez mais conhecido da carta de Paulo àquela igreja, que é o capítulo 13, que fala sobre o amor. E percebemos ali a importância de entender os contextos, né? Paulo não estava simplesmente fazendo um poema romântico. Paulo, na verdade, estava mostrando o centro, o que deve, de fato, orientar toda e qualquer ação da igreja. E hoje nós vamos para a sequência. Nós vamos para o capítulo 14. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, nós vamos ler uma parte hoje. Esse capítulo é dividido em duas grandes partes. E vamos entender como Paulo continua ali depois de apontar o caminho excelente, ou o melhor caminho, o caminho do amor. Então, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos ter aqui o seguinte. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais entende em espírito e fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhe será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento? Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendo o idioma, sou estrangeiro para quem fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que vocês estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei a palavra que entendo? Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo? Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Versículo 20. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês em relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio dos lábios estrangeiros, mas assim este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião na sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes
ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos, adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Aqui, palavra do Senhor, capítulo 14, nós entramos aí numa seara um tanto quanto polêmica. A igreja de Corinto é uma igreja complicada, como eu tenho dito aqui. Esta é a mensagem de número 40 desse ano que eu estou pregando. Essa aqui é a 21ª mensagem na carta aos Coríntios. Então, acho que eu já falei bem a respeito de como aquela igreja era complicada. Inclusive, sempre anunciando todas as mensagens dessa série de Paulo aos Coríntios estão no YouTube. Você pode acessar ali. Todas as mensagens estão ali à disposição. E é bom relembrar e entender. A igreja tem alguns problemas graves, é uma igreja que tem um problema sério de orgulho. As pessoas misturaram a cultura, elas querem viver da mesma maneira, elas queriam viver da mesma maneira como os outros fora da igreja. Eles não entenderam as nuances e a diferença de ser igreja. E Paulo então está resolvendo isso falando, explicando. Paulo começa tratando de alguns problemas de ordem moral, de cunho individual, que estavam acontecendo na comunidade, e Paulo então começa a vir para aquilo que é importante como igreja, e é nessa carta que a gente entende a importância do culto. Paulo valoriza muito o culto público. E Paulo começa a tratar aqui agora as questões de como aquelas pessoas estão se portando dentro da igreja, no culto. E a sensação que a gente tem lendo a carta é que era um negócio um tanto quanto bagunçado. E aqui Paulo está falando, e é interessante observar isso, porque nós vemos uma igreja muito problemática, com pessoas de coração duro, com pecados graves acontecendo. Mas Paulo trata aquela igreja como igreja. É a igreja do Senhor. E mesmo num ambiente tumultuado, complicado, o Espírito do Senhor havia sido derramado. As pessoas manifestavam os dons do Espírito. O Senhor agia no meio daquela comunidade. E aí, às vezes, a gente fica ouvindo e fala assim: por que é que Deus faz um negócio desse? Se aquele povo é tão complicado, por que é que Deus age ou derrama os seus dons ali naquela igreja para dar tanto problema? E isso é graça e misericórdia do Senhor. Então aqui a gente já precisa entender que Deus não se manifesta na igreja porque a igreja é de pessoas certinhas. A igreja é do Senhor e por ser do Senhor, Ele se derrama sobre ela. E é Ele quem vai literalmente corrigindo o que precisa ser corrigido. Às vezes a gente tem uma leitura equivocada. Às vezes a gente acha que a igreja, que porque é igreja, só vai acontecer coisa certa, todo mundo é bacana, tudo dá certo, todo mundo age direitinho, não tem problema, e aí é que vale. E quando vê algo, se escandaliza, se choca, acha um absurdo. Queridos, onde tem gente, tem problema. Nós somos aqui uma congregação, uma igreja com centenas aqui, nós temos muitas pessoas, cada uma, em um momento diferente da caminhada com Deus, cada um em uma fase diferente da vida, cada um com um entendimento distinto, e só mesmo o Senhor para harmonizar tudo isso. A igreja não é uma associação de amigos, a igreja não é uma associação de moradores de bairro, a igreja não é um clube, a igreja não é um sindicato, a igreja é a junção de pessoas lavadas e regeneradas no sangue de Cristo. E cada qual com o seu processo de se aproximar do Senhor. E aí nós temos que entender outras coisas. Essas cartas, elas estão circulando, apesar da gente folhear as páginas e achar que é tudo rápido, tem algumas coisas a serem colocadas. Paulo está escrevendo aqui já ali nos anos 60. A igreja surge nos anos 30. Então, algumas coisas foram se modificando.
O derramamento do Espírito que acontece em Atos capítulo 2, que marca o início da igreja, aconteceu mais ou menos 30 anos atrás desse texto. E algumas coisas foram se desdobrando. O que acontece em Atos 2 é diferente do que está acontecendo e relatado por Paulo nessa carta. Nós, como igreja tradicional, nessa semana, nós tivemos aí o dia 31, e por mais que tenha crente que está comemorando o Halloween, é o dia da reforma. Se você comemorou o Halloween, depois a gente conversa, irmão. Pelo amor de Deus, crente comemorando o Halloween é um negócio complicado. Mas o dia 31 é o dia da reforma. Nós somos batistas. Quando eu brinco na classe de membresia, eu falo assim, nós somos uma igreja com nome e sobrenome. Nós somos batistas, filiados à Convenção Batista Brasileira. Nós somos batistas tradicionais. Nós temos uma herança vinda da reforma. Os batistas não surgem no primeiro momento, Lutero não fundou os batistas. Mas os batistas são fruto direto do que acontece na reforma. Então nós temos toda uma herança, inclusive teológica. Nós temos uma herança em termos de doutrina. E os irmãos sabem que a questão das línguas não é uma questão a qual nós nos desenvolvemos. Mas nós temos pelo menos 2 grandes momentos a respeito disso no texto bíblico. O que acontece em Atos 2, a manifestação que nós temos ali, é uma manifestação da parte do Senhor, e tem toda uma série que foi pregada aqui sobre Atos, onde literalmente, naquele momento, o dom de línguas, ele é manifesto na questão das línguas humanas. Então, o grande fenômeno que acontece ali é que na Páscoa, no Pentecostes, você tinha gente de todo lado, de todo lugar, porque as festas judaicas eram momentos em que o povo se juntava em Jerusalém por causa do templo. Então tinha gente de todos os lugares, de todas as nacionalidades, era um negócio mesmo assim impressionante. E naquela manhã, quando o Espírito se derrama sobre a igreja, o fenômeno que acontece naquele tempo é que as pessoas passam a ouvir o anúncio da palavra de Deus na sua própria língua. É isso que o texto retrata. As pessoas ficam impressionantes. Eu estou ouvindo aqui, Pedro está pregando, as pessoas estão falando, e eu estou ouvindo aqui tradução simultânea. Agora a tecnologia está avançada, Agora já tem óculos que traduz, aqueles que têm condição e tem ali um iPhone 17 com o fone, que eu não sei nem dizer o nome do fone do iPhone, moderno, custa um rim, cada fone custa um rim. Você que tem um fone e um iPhone 17, você pelo menos um rim você doou em algum lugar. Doou não, vendeu. Você já tem lá, você está ouvindo aqui, você chega no lugar, tem a função lá, tradução simultânea, a pessoa está falando inglês, você está ouvindo em português. Tecnologia. Demorou 2000 anos para chegarmos no nível do que Deus fez ali em Pentecostes. Em Pentecostes as pessoas começaram a falar em suas línguas, e aqueles iam entendendo em outras línguas. As pessoas tiveram um susto com isso. É isso que acontece em Atos 2. É isso que acontece no livro de Atos. É esse fenômeno. O que está acontecendo aqui na igreja de Corinto, 30 anos depois, é outra coisa. Aqueles irmãos, e como obviamente um coração orgulhoso faz, a pessoa que é orgulhosa, qualquer coisa para ela é um motivo para ela se sentir superior à outra. E nós tínhamos muitos crentes naquela igreja que se julgavam superiores aos outros, pelos mais variados motivos. Pela questão dos pensamentos filosóficos, do entendimento, de interpretação, do jeito de andar, enfim. E os dons passaram também a se tornar uma razão de divisão dentro da igreja. Paulo lista alguns dons na carta. E dentre esses dons, nós temos os dons de línguas. E Paulo fala coisas grandiosas, inclusive dons miraculosos, sobre cura. Mas aquela comunidade entendeu
que o dom de línguas era o suprassumo do crente, ou seja, o crente que está falando uma língua diferente, uma língua, e na interpretação, 30 anos depois, dos irmãos em Corinto, não eram línguas humanas, eram línguas espirituais, angelicais. E naquela igreja, o dom de línguas passou a ser, então, uma espécie de cartão daqueles que eram os melhores da igreja. E isso virou todo uma cena a respeito de orgulho religioso. Orgulho é uma tragédia. E quando você entra dentro da questão de orgulho religioso, é pior ainda. Graças a Deus, eu sei que vocês nunca viram crentes que se sentem superiores ou mais espirituais que os outros. Isso não tem mais no nosso tempo, né? Você nunca ouviu, ainda mais como batista, você nunca ouviu uma piadinha por aí, né? Não tem poder, não fala, igreja fria. A igreja que não tem ali, porque para as pessoas, igreja poderosa é a igreja que o povo está rodopiando, falando em língua. Que coisa interessante. Rodamos 2025 anos para chegar no ponto da igreja de Corinto. E o que Paulo faz aqui, e a gente precisa entender isso. Paulo não está descredencializando o dom de línguas. Paulo não está dizendo que aquilo não era do Senhor. Paulo não está dizendo que aquilo era armação. Mas Paulo começa a mostrar para aquelas pessoas que existem algumas coisas que estão sendo feitas de maneira equivocada. Então, se os dons estavam servindo de motivo para as pessoas se sentirem orgulhosas e superiores, Paulo vai e no meio dessa sessão ele fala sobre a coisa mais importante. Você pode falar a língua, você pode ter dom de cura, você pode ter o que tiver. Mas se dentro de você, de fato, o amor que possibilita com que você enxergue o outro não estiver agindo, não vale nada. E é interessante nós vermos como os textos vão se conversando. Porque talvez você pense ali, uai, pastor, mas se o dom é do Espírito, está tudo certo. Veja bem, a igreja é do Senhor. Ele age como Ele quer. E o fato de Deus usar a tua vida não significa necessariamente que está tudo certo com ela. Um dos textos mais pesados da Bíblia está lá em Mateus. É pronunciado pelo próprio Cristo. Quando ele vai falando sobre as coisas como acontecerão no dia do Senhor, lá no momento final. Quando ele está falando ali palavras bem complicadas sobre, literalmente, a separar joio do trigo. Quando ele está falando que vai ter gente que acha que vai entrar no céu e não vai. E o texto é muito pesado e duro, porque ele diz que naqueles dias, os que ficaram de fora, alguns dos que ficaram de fora vão dizer, mas Senhor, em teu nome não profetizamos, não curamos, não fizemos milagres, o texto está lá. E qual é a resposta que eles vão ouvir? No português antigo, na versão clássica, que fica ainda mais pesado, apartai-vos de mim, malditos, que praticam a iniquidade. Olha só, isso aqui Jesus falou 30 anos antes do texto de Paulo. Vai ter gente que pela misericórdia do Senhor foi usada por Ele, sim, mas usada por Ele e para Ele, para fazer o que Ele quer. E mesmo sendo usada, não tem comunhão. Então Paulo lembra aqueles irmãos, presta atenção. Presta atenção. Se de fato o amor não estiver norteando o seu coração, não está adiantando nada do que você está fazendo. E na sequência do que Paulo apresenta como amor, ele começa a colocar ordem na coisa, no culto. Essa primeira parte que nós vimos aqui, Paulo não está
desmerecendo o dom de línguas, mas Paulo está dizendo que existem coisas importantes e que precisam ser observadas. A preocupação de Paulo, e por isso eu estou falando de novo, a importância de estar no culto, a importância do culto público. E eu confesso que é uma das frustrações que a gente sente hoje, de perceber como o culto passa a ser desvalorizado, como o não estar na igreja é algo que vai se fixando. E a grande preocupação de Paulo é porque o culto, ele precisa ser compreendido. Culto não é bagunça. Nesse aspecto, as igrejas de cunho tradicional, elas têm, de fato, uma preocupação maior com a chamada liturgia. O que é liturgia? É o que a gente chama de ordem de culto. É como nós fazemos as coisas. Existe toda uma preocupação, e sim, há lugares que exageram. Que aí o culto também fica um negócio solene demais. Fica uma coisa assim também, aí você já vai para outro extremo, né? Aquele lugar que você escuta assim, um alfinete caiu, as pessoas sabem onde ele caiu, quem derrubou e como foi. Porque é aquele silêncio absoluto. Também não precisa ser nesse radicalismo. Mas Paulo está preocupado aqui. Gente, o que acontece no culto precisa ser compreendido. O que nós fazemos aqui precisa ser compreendido. O que é cantado aqui precisa ser compreendido. Porque Paulo está preocupado e existe uma questão que deve acontecer no culto, chamada edificação da igreja. O culto é um momento onde nós nos reunimos juntos para louvar e adorar ao Senhor, para oferecer a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão, as nossas orações, aquilo que está no nosso coração, mas também é um momento de edificação, ou seja, você precisa sair daqui tendo sido edificado. E aí fica, pastor, o que é ser edificado? É quando você aprende alguma coisa. É quando você entende algo, e aí eu não estou falando de aprender academicamente. Nem eu, nem o pastor Laqueda, nem os que aqui sobem. A gente tem como função fazer você ficar entretido por um tempo ou aprender alguma coisa de cultura geral. O objetivo da palavra é trazer ao seu coração reflexão para que ele gere mudança na sua vida. E quando a gente fala de mudança, a gente não está falando só do processo de conversão, mas é o jeito de pensar mesmo, é entender que existem coisas que a gente faz, mesmo como crentes, que precisam ser mudadas. Eu preciso endireitar minha vida. A nossa vida, ela carece de ajustes constantes. E o que Paulo está mostrando ali para eles, e aí o que Paulo vai fazer? Paulo vai ter que comparar, vai ter que mostrar. Então, nos primeiros versículos, os primeiros 5 versículos, Paulo vai fazer uma comparação de 2 dons, para mostrar o que realmente importa. E é impressionante como nós, seres humanos, temos a capacidade de inverter coisas. Impressionante como a gente tem a capacidade de modificar, e isso a gente fala agora como sociedade. De inverter prioridades, coisas que realmente são importantes, para coisas que não são tão importantes. Então, voltando ao texto novamente, os 5 primeiros versículos vão fazer uma comparação, que é o seguinte: que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Paulo coloca outro dom aqui. Vocês estão achando que o que vale é esse? Vocês estão achando que o top é esse aqui? Eu vou mostrar para vocês que não é. E Paulo cita outro.
Ele fala de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza, fortalece e anima, conforta os outros. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo, mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Então, primeiro, Paulo está deixando claro que os dons são presentes da parte do Senhor. É Ele quem nos entrega, mas nós podemos pedir. Não é um negócio fechado que não tem jeito. Paulo está aqui dizendo, busquem, se coloquem diante do Senhor, peçam. E aí ele usa profetizar, e aí a gente tem que ir lembrando algumas coisas, porque os nossos conceitos às vezes são distorcidos, né? Pela história, pela prática, pela cultura. Normalmente, quando a gente fala hoje no Brasil sobre profetizar alguma coisa, as pessoas pensam logo em profecia como algo ligado ao futuro. Então tá lá, vai fazer uma profecia, vai falar algo que vai acontecer. Quando a gente vê ali, né, ato profético, é um ato pedindo algo que vai acontecer. Viralizou aí esses dias um ato profético com um monte de telha, o povo quebrando umas telhas, eu não sei quantos viram aquilo, né? Aí tem esse negócio de ato profético, palavra profética, oração profética. É aquilo que você está lançando sobre o povo, algo que vai acontecer. Profecia não é isso. Profecia, no contexto bíblico, é falar o que Deus manda falar. O dom de profecia na igreja, no Novo Testamento, não é dom de falar coisas do futuro. É falar e pregar a palavra. Essa é a profecia da igreja hoje. É o evangelho. O momento de profecia no culto é esse. É o momento onde estamos proclamando a palavra. A gente tem a visão do profeta como aquele que fala do futuro, por causa do Antigo Testamento. Muitas vezes. Profeta não era quem adivinhava o futuro. Profeta era quem falava em nome do Senhor. A frase clássica do profeta do Antigo Testamento é: assim diz o Senhor. E sim, com Israel, Deus usou muita profecia, coisas que iriam acontecer. Mas num contexto de igreja, a profecia hoje é isso, é a palavra. Então Paulo está aqui dizendo, eu gostaria que todo mundo falasse em línguas, mas eu gostaria muito mais que todo mundo profetizasse, ou seja, que todo mundo pregasse. E Paulo está dizendo isso porque realmente os dons são assim, um é muito bom e outro é muito ruim? Não. É pelo propósito da igreja. Por que Paulo está comparando? Paulo está desqualificando a questão das línguas? Não. Mas Paulo é bem claro. O dom de língua, como em Corinto, tem um objetivo diferente do que tem, por exemplo, em Atos 2. Em Atos 2, o que é que as pessoas ouviram em outras línguas? A pregação do Evangelho. O texto fala, estamos ouvindo em nossas próprias línguas as maravilhas do Senhor, proclamação. O que está acontecendo na igreja de Corinto, e provavelmente nas outras, porque Paulo vai dizer como é que as outras igrejas estão fazendo, não é mais um momento de proclamação, mas é um momento íntimo da pessoa com Deus. E o momento íntimo com a pessoa com Deus, ele é maravilhoso, mas para quem? Só para a pessoa. Não cumpre a função de edificação de todos. Os dons na igreja servem
para que a igreja, no geral, na pluralidade, seja abençoada. Então Paulo está dando um argumento muito lógico. Se o povo não entende o que está sendo falado, como é que esse povo vai ser abençoado? Hoje de manhã na EBD nós estávamos ali falando, sobre as questões da igreja em Éfeso. E comentando assim sobre a preocupação, a grande preocupação do apóstolo Paulo é com a igreja, é com o crente. A única preocupação que Paulo tem com o descrente é que ele escute o evangelho para se tornar crente. Todo o restante, a preocupação de Paulo é com os crentes. Paulo está aqui preocupado se as pessoas não vão entender do que é que adianta. Então é por isso que ele está dizendo, quem está orando em língua, está orando ali, está no momento pessoal com Deus e ninguém está entendendo mais nada. Agora, quando você profetiza, quando você tem uma palavra de Deus, quando o Senhor dá uma palavra, e aqui, gente, não é uma questão mística, tá? O Senhor vai me dar uma palavra, aí eu abaixo a cabeça, faço o download, a mensagem desce, e aí eu falo a mensagem para o povo. Tem igreja que faz umas coisas tipo assim, sabia? Não, ninguém sabe quem vai pregar, não. Vai ser na hora, vai ser sorteado pelo Espírito. E aquele que foi sorteado vai ter a palavra de Deus para todos. Isso é misticismo. Ter a palavra, literalmente, pessoas que estão em comunhão com o Senhor, que estudam, que se preparam. Na missão que Cristo deu a todos, não é a quem tem um dom diferente para falar. A missão que Deus deu a todos, ide por todo mundo, e ele manda ali batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer o quê? Depois do batismo. Opa, alguém falou aí. É o quê? Ensinando-os. Ensinando-os a quê? A guardar, a obedecer. O quê? O quê? Qual que é? Ensinar a obedecer o quê? A vontade do pastor local. Não, não é. É o quê? Ensinando a obedecer o que eu, Jesus falando, lhes ensinei. Tem um texto em Isaías muito famoso, Como ouvirão se não há quem pregue? Texto lindo, missões. Em algum momento vocês vão ler esse texto aqui, eu tenho certeza, Em algum momento o Laqueden vai cantar, eu tenho um chamado aqui, tenho certeza. Campanha de missões tem umas coisas que a gente já sabe, Tá aí, já pensou? Eu tenho um chamado aqui, Tom original, um tom acima. Aí fica bacana, Mas a gente pode fazer uma analogia. Como ensinarão se não conhecem? Como é que você vai ensinar algo que você não sabe? E é nesse ponto que as coisas estão se perdendo. É nesse ponto que estar na igreja faz a diferença. É nesse ponto que a edificação é crucial, porque é uma igreja que é edificada na palavra, é uma igreja que sabe o que precisa fazer. Ser edificado na palavra é saber dizer ao outro o que Jesus ensinou. E esse é o maravilhoso do texto bíblico e da maneira... Gente, quando a gente para olhar essa carta, o que a gente já viu nesses 14 capítulos, Paulo está ensinando e Paulo está falando de coisas extremamente práticas. Não são coisas teóricas, filosóficas. Vocês repararam que metade desses capítulos está discutindo se o povo ia ou não no mercado? Parte da discussão aqui tinha a ver onde o povo ia comprar carne. Isso parece tão bobo, pastor? Bobo para a gente hoje. Mas era algo
corriqueiro. Naquele tempo, era uma realidade para a cidade. A carne vem do templo pagão, sacrificada para ídolos. E agora? Essa era uma questão séria na igreja. A preocupação de Paulo com a vida prática é impressionante. E às vezes a gente liga uma ideia de que a igreja é algo fora da minha vida prática. A gente pensa na igreja como o lugar onde eu vou para estar perto de Deus, para Deus resolver um problema para mim. Para Deus dar uma forcinha em alguma coisa. Para que as coisas melhorem quando eu entendo que elas estão muito ruins. Não, gente, é uma vida única, integral. É por isso que Paulo está tão preocupado e fala e gasta tanto tempo e tantos versículos mostrando sobre isso. E aí ele diz, o culto precisa ser entendido. Não pode ser bagunça. Não pode ser forçado ou feito simplesmente por gostos particulares. O pastor Masao, que pregou aqui alguns anos atrás, Masao Sugihara, ele me falou um negócio que eu guardo para a vida. A área dele de maior conhecimento é a área da música. E sempre existiu um dilema aqui, desde o início, né, do evangelho no Brasil, quando a gente recebe os hinos, os cantores clássicos de outras culturas, e quando começa a ter o dilema com a música nacional ou não, com os ritmos, sempre teve aquela história de o meu tempo é melhor que o seu, né? Esse choque de gerações, ele sempre existiu e vai existir até a volta do Senhor Jesus. Sempre teve essa preocupação, que tipo de música, qual que é o estilo, o que que faz. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, depois que o pastor Massal me falou, ele disse, Ramon, cada geração tem uma maneira de se comunicar com o Senhor. E a gente não pode ignorar isso. Nós não podemos, por questões exclusivas e pessoais, sacrificar a maneira que uma geração se comunica com Deus. Ela é diferente. Então, aqui na igreja, e dá um trabalho danado, e vocês podem conversar com a turma da música, que eles vão falar dos dilemas. A gente tenta aqui manter e falar com épocas. Não é fácil. Eu lembro de um dilema, um negócio, gente, foi uma briga feia aqui na igreja. Foi quando a gente começou essa questão das luzes aqui. Na hora da mensagem as luzes estão acesas, na hora da música fica ali meia luz. Mas nem de perto está como muitas igrejas estão fazendo aí, que o negócio escurece tudo, né? Nossa! Eu lembro que a coisa assim mais simpática que eu ouvi foi assim, a igreja se adequando ao mundo. Foi uma das coisas mais simpáticas, porque outras eu não vou falar aqui, né? A ver a manifestação de amor por parte de muitos irmãos. Eu falei, gente, a raiva que as pessoas sentem porque apagam uma luz é um negócio desproporcional às vezes. A gente tende a entender que o nosso jeito é o melhor e Deus não está olhando para o nosso jeito. Fiquem tranquilos que eu não vou pintar as paredes de preto aqui, eu prometo para vocês isso, tá bom? E nem vou colocar Memorial Church. A gente também não vai colocar church ali na frente, né, como muitas igrejas estão fazendo. Pintando de preto, colocando church. Para quem não sabe, church é igreja em inglês. Quando você vê aí igreja, não sei o que, church, é igreja em inglês. É porque tem gente que acha que é mais bonito falar inglês, né? Nós não vamos chegar nesses extremos. Mas algumas coisas, inclusive pensando sim nas gerações que estão vindo, a gente faz. Igreja não é museu, irmãos. A igreja não é museu. A gente não vive amarrado. O que a gente tem que estar amarrado é com a palavra. Todo o resto passa. Agora está tranquilo. Agora eu falo assim, vamos aplaudir o Senhor. O pastor Laqueden sobe aqui, a gente aplaude umas 5 vezes. Não tem problema nenhum, se abraça.
10 anos atrás eu ouvi muita coisa aqui. A igreja está perdendo as suas origens. Onde já se viu dar palma para Jesus? Ouvi isso, né? Se tem a história é porque aconteceu. A gente fica preso nisso. E não vai entendendo o que realmente importa. Paulo está preocupado em mostrar para as pessoas que o que mais importa é aquilo que fala com o todo. Paulo está preocupado em mostrar que sim, no culto as coisas precisam ser compreendidas. E é impressionante como a gente também não valoriza isso. Impressionante como as pessoas não tendem a valorizar o trabalho de uma pregação que se compreende. Às vezes as pessoas falam ali e tal, e você tem a missão do pastor, a nossa missão é pregar o evangelho. Aí as pessoas vêm e falam abertamente, não, prega muito bem, ensina muito bem, mas isso aí não é tão assim. Como não é tão assim? O principal é igual você ter um artilheiro no time e desvalorizar que ele faz gol. Aquele centroavante ali, ele até faz gol, mas ô cabra chato, ele faz gol. Você quer alguém que faz gol, no lugar de fazer gol, você quer pôr um goleiro lá. A gente não valoriza. É como se a palavra fosse algo ali periférico. Não é. Paulo faz algumas comparações interessantíssimas. No versículo 7, olha o que Paulo vai dizer. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que está dizendo? Será o mesmo que falar ao vento? Paulo vai usar até música de exemplo. Até os instrumentos precisam soar de maneira correta. Quando a gente toca uma música, as pessoas precisam entender qual é a música. Aliás, isso foi quadro de TV muito famoso. Por que é que as pessoas não entendem que o que acontece na igreja precisa ser compreendido? Precisa. E isso vai ganhando algumas camadas mais profundas. Quando a gente para pensar, o que eu tenho feito para o Senhor, de fato faz com que as pessoas estão conseguindo compreender. Qual é a sua função? O que é que você tem feito? Você tem feito com prazer? Você tem se dedicado? E isso tem causado edificação ou não? Eu não me importo. É se der. Provavelmente, pelo tom que a gente sente nesse texto, Paulo de novo está aqui. Aquelas pessoas provavelmente achavam que Paulo não falava línguas. Então Paulo era menosprezado por aqueles crentes. E Paulo vai dizer aqui, eu falei, se eu quisesse, eu falaria e muito. Mas Paulo entende que não é assim que funciona. Aquela igreja tinha um problema sério em mudar, em não valorizar o que realmente importava. Como é que você tem lidado com o que realmente importa? Qual o valor disso na sua vida? Paulo depois vai nortear aqui e deixar bem claro, e aí entram algumas questões que, com todo respeito, você que nos visita, que é de uma igreja pentecostal, quem está acompanhando a transmissão, quero ser o mais educado possível. Paulo normatiza algumas coisas que parecem que foram ignoradas da prática das igrejas evangélicas no século XX e XXI. Paulo deixa bem claro, Paulo tem uma preocupação. Paulo está dizendo assim,
Se o povo chega aí, vê todo mundo falando em língua, você viu qual é a comparação que Paulo fala e fala aqui? O povo vai achar que vocês são o quê? Malucos. Aí eu lendo esse texto, lembrando de um monte de vídeo e meme que aparece, de culto. Do povo falando, virando, girando, rodando. E ninguém entende nada. Paulo vai deixar bem claro, e é nesse texto que Paulo vai falar sobre a importância de outro dom. Interpretação. Não tem problema. Paulo está dizendo aqui, tem gente para falar em línguas aí no culto? Não tem problema, outro interprete. A igreja precisa entender o que está acontecendo no culto público. Se não tem quem interprete, não fale. Essa é a questão, queridos, e alguns ficam e pensam assim, porque né? No decorrer da história da igreja, essa não é uma questão nossa aqui, Batista Memorial em Timon. No decorrer da história da igreja, de fato, essa questão ligada às línguas, ela foi esfriando, literalmente. Em todo o processo de reforma, essa também é uma questão que não é levantada. Essa questão só retorna a partir das renovações, principalmente do século XX. É relativamente recente, sim, pensando em história da igreja. E, de novo, assim como Paulo, eu não estou entrando na questão de dizer que é ou não é. O que eu estou dizendo é o que Paulo está falando. Tem coisas mais importantes para buscarmos como igreja. Nós não estamos aqui para demonstrar ou para fazermos representações de poder para os outros acharem que aqui é uma igreja poderosa. Nós estamos aqui para anunciar as maravilhas do Senhor, para pregar o evangelho do arrependimento e engrandecer o nome do Senhor. É isso. O foco do púlpito, o foco da palavra é mostrar e ser usado pelo Espírito Santo no confronto com o pecado. Eu sei que nós temos, e cada um tem o seu momento, e a gente vem para cá, às vezes, com o coração pesado, e o mundo está cada vez pior, e as coisas estão cada vez mais difíceis, e eu realmente adoraria que a minha função fosse chegar aqui e fazer você entender e sair daqui se sentindo a melhor pessoa do mundo, e tem dias que a palavra está mostrando isso. Mas tem dias que o Senhor quer dizer para você o seguinte: te arrepende que o pecado está sério. Tem dia que a mensagem para a gente é o seguinte: pecador, você não vale nada. Se não se arrepender, não vai. A gente quer aquela palavra, né? aquele cafuné. E nem sempre ele vem, porque mais importante que o cafuné é você entender que se a sua vida não for impactada, não houver arrependimento de pecado, nada mais vale a pena. Então, sim, eu falo isso com tristeza, com temor e tremor. Às vezes a gente está preparando o estudo e eu fico assim: Senhor, de novo. 2 vezes seguida, 3 vezes seguida nesse tom. Já recebi uns memes, eu já recebi meme. Além de algumas pessoas que me encaminharam, até a Suelen me mandou um dizendo, né? Pastor, na hora da pregação, aí tem um dinossauro ali, um negócio, né? Um tiranossauro rex, né? Mostrando os dentes, aquela coisa. Aí depois tem o pastor na hora dos avisos. Aí tem um boneco, né? Um palhaço assim, um negócio ali do lado, né? Aí falando sobre o pastor que só bate. O intuito não é esse. Principalmente quando a gente está numa série onde estamos literalmente lendo os versículos todos, a gente prega o que está no texto. E Paulo estava falando àquela igreja, o mesmo que fala para hoje: vocês precisam buscar o que realmente importa.
Tem algo que o Senhor concedeu a você, não é a mim, não é ao outro, é a você. Tem algo que Deus lhe deu para facilitar o entendimento do Evangelho para alguém. E a gente enterra isso. A gente se esquiva. As coisas mais importantes, a gente deixa passar. A gente está ouvindo aqui e já teve uma prévia de que a coisa lá fora está animada, né? Vocês já perceberam? Literalmente o chão tremeu, as luzes piscaram. O povo está animado ali fora e vai ser uma benção. E vocês vão ver as fotos, as crianças vão descer. E aí já aceito o agradecimento aí. Tem muito pai que já vai me agradecer porque a criança vai chegar em casa no ponto de dormir. E alguns já estão dizendo, ô glória, amém. Né? Que maravilha que é. Mas depois você pergunta para quem está à frente o trabalho que foi. O desespero. Inclusive com a ausência de pessoas que não conseguem abrir mão do precioso tempo de suas vidas para uma programação especial. Depois vocês conversem com qualquer líder de ministério aqui sobre as escalas de como as pessoas não conseguem abrir mão da sua preciosa agenda para se dedicar 2 horas numa semana. Depois vocês perguntem aí para os líderes. A dificuldade que a gente tem de abrir mão da nossa vida. E aí Paulo, com certeza, em 2025, estaria desesperado falando sobre isso. Vocês estão cegos, surdos, loucos. Como é que é possível encontrar tanto prazer e satisfação fora da coisa mais importante que existe na terra, que é a obra do Senhor? Eu já falei aqui de novo, continuo repetindo, e sim, eu já entendi que por mais que eu faça determinadas coisas, eu sempre serei, para muitos, um grande chato. Eu já entendi, a idade vai chegando, a gente vai se acostumando. Gente, eu falo e repito porque essa é uma responsabilidade que eu tenho, eu preciso alertar vocês. Que um dia todos nós daremos conta ao Senhor do que Ele nos deu. E de como nós revertemos ou não isso para Ele. De como nos dedicamos ou não para Ele. Como diz ali o filósofo, como a gente vê, né? Hoje nas redes sociais, colecionando momentos. Criando memórias. Isso é bonito. Para frase, você faz um cardzinho, você posta ali teu álbum. Mas quando você estiver lá diante do Senhor, Ele não vai querer olhar o teu feed de rede social. Ele não vai querer saber se você se sentiu realizado. Ele não vai querer saber se você conseguiu preencher o roteiro das 75 viagens em um ano. Se você conseguiu conhecer todos os lugares que você tem desejo, se você conseguiu fazer tudo o que você quer. Ele não vai te perguntar ou pedir isso. Ele vai querer saber o que foi que você fez para Ele. Com o que Ele te deu, com o tempo que Ele te deu, com a inteligência que Ele te deu, com a saúde que Ele te deu, com a profissão que Ele te deu. É isso que vai importar. Se você acha que você vai poder mostrar um belo álbum de recordações e de bons e lindos momentos, eu acho que não vai dar certo. Porque o foco do Senhor é outro. Então, quando nós vemos essa verdadeira batalha que Paulo encarna aqui, falando sobre os dons, e nem está desmerecendo, ele só está mostrando, tem coisa mais importante.
Não é como as pessoas enxergam o que é ser espiritual, é como de fato é ser espiritual. Ser espiritual não é ter profundas e grandes manifestações de poder. Nos anos 90, de 80 para 90, os evangélicos enlouqueceram no Brasil e nos Estados Unidos. E aí saiu uma febre do paletó. O camarada tirava o paletó, girava e o povo caía. Até hoje tem gente que faz essas coisas. Eu não vou entrar no mérito aqui de armação ou não, mas virou uma loucura. Pastor poderoso é o que derruba. Como é, menino? Se foi na igreja e não caiu, a igreja é fraca. Que história é essa? As pessoas iam e queriam isso. Não é esse o evangelho. Paulo está lá, quem dera todos vocês profetizassem, todos vocês falassem do Senhor. Quem dera cada um tivesse uma palavra de consolo e conforto. A gente não vive os nossos perrengues, as nossas lutas, e às vezes a gente espera e acha que o consolo e o conforto para determinadas coisas vão vir aqui do púlpito. Já parou para pensar na vida do pastor que tem que fazer um texto aqui sabendo que vão ter 200 pessoas olhando para ele? E agora, eu vou falar o quê? Não, com certeza tem gente na igreja que está passando por problema financeiro. Aí eu faço uma mensagem para gente que está passando por problema financeiro. Aí o camarada vem porque está com problema afetivo. Aí ele chega lá e fala, pastor, não falou nada hoje, hein? Não é assim que funciona. Sabe por quê? O púlpito tem a palavra geral, mas como crente em Cristo Jesus, cada um aqui tem autoridade dada pelo céu e pela cruz para ter uma palavra de ânimo para quem está do lado. Você já parou para pensar que você pode e deve ser uma pessoa que de fato fortalece os outros? Que da sua boca podem sair palavras de bênção? Meu querido, quando a gente está necessitado, o importante é a palavra, não é a pessoa. Aí fica todo mundo achando que só o pastor é que... Não, é uma comunidade, é uma igreja. Por isso que é edificação da igreja. É você ter o privilégio de ter alguém aqui que você pode abrir o coração, que você pode falar e receber uma palavra do Senhor. Isso é privilégio, gente. Eu recebi uma mensagem que me tocou muito a respeito de uma adolescente que depois de algumas horas, muitas horas, em algumas conversas, eu estou falando de muitas horas, mandou uma mensagem, pastor, obrigado. Eu não tenho um pai para poder conversar. A minha mãe não tem tempo para mim. E como é bom saber que na igreja eu posso ter o Senhor, posso ter... Aí falou do Gabriel, falou dos líderes, da Vitória. Coisas que às vezes a gente acha que é até bobo, nem valoriza tanto, que as pessoas não têm. As pessoas não têm. É por isso que o Senhor criou a igreja. Por mais que você ache ruim, é porque é na igreja que você tem gente que vai literalmente te ajudar a ficar de pé. Não, pastor, tem umas que quer derrubar. O diabo quer derrubar a gente em qualquer lugar, na igreja também. Mas acredite, tem muito mais gente aqui dentro querendo te manter de pé do que te derrubar. Porque somos filhos do Senhor. Porque temos o Espírito Santo. Por mais que pareça ruim, igreja é o melhor lugar para se estar, porque é o lugar onde Deus age. Então esse texto todo, o foco não é chegar aqui e dizer, tá vendo? A gente está certo, os outros estão errados. Certo é quem não fala, errado é quem fala. Não tem nada disso. Paulo não está falando disso. Paulo está falando que tem coisas mais importantes. E no tempo em que nós vivemos, entender o que realmente importa é vital. Toda essa preocupação de Paulo nos faz refletir a respeito
da importância ou da minha forma de servir ou adorar na comunidade, ela contribui para a edificação coletiva ou apenas para a minha experiência pessoal? Queridos, você que é daqui, visitante, vou dar outra palavra daqui a pouco. Você que é daqui, meu filho, tu está fazendo o que aqui? Já parou para pensar nisso? Você hoje está atuando na edificação de alguma coisa. Porque, vou ser sincero, você só serve se servir. Não sou eu que criei isso, não, é a Bíblia. Você que é membro dessa igreja aqui, você hoje está atuando na edificação de qual área? Porque se você está aqui achando que você pode se dar ao direito de observar, de analisar e de receber, queridos, não tem isso na Bíblia. Não existe o dom do receber, do ser servido. Às vezes a gente até brinca aqui, noites de cantina ou com alguma coisa, né? Se você sentir no coração de dar, eu sinto de receber, né? Você quer doar uma coxinha, um chocolate, né? Falei isso alguns já. Comida. O pastor falou demais, está na hora de acabar o culto. Se você sentir que você tem que ser abençoado doando alguma coisa aí para a gente comer, eu sinto que eu tenho que receber. Deus faz isso, não tem problema. Nesses casos, sim. Mas espiritualmente falando, meu querido, você que é crente em Cristo Jesus, você que já se arrependeu, já nasceu de novo, o teu dom está ajudando na edificação do quê? Porque se não tiver, você precisa refletir. Aquilo que eu falo, ensino ou canto na igreja é compreensível para quem ouve. Já parou para pensar nisso? A gente tem que se preocupar. Quem é professor aqui, meu filho, você está conseguindo dar uma aula, você está conseguindo ensinar a palavra, as pessoas estão entendendo. A gente tem um discurso aqui, e sempre lembro, inclusive está aí, as crianças estão no Ministério Infantil. Aqui, Ministério Infantil não é para manter criança ocupada enquanto você está aqui. As crianças são edificadas, precisam ser edificadas na palavra. De vez em quando a gente tem umas batalhas aí, porque tem gente que entende que o Ministério Infantil é um lugar para matar culto. Não é matar culto. É servir, é ensinar, edificar. Você hoje atua na edificação do quê? Vocês que nos visitam, você que é um amigo que não está em nenhuma igreja, eu preciso dizer para você o seguinte: o Senhor Jesus morreu na cruz por você, para perdoar os seus pecados, e acredite, você é pecador. Para que você pudesse fazer parte de algo muito maior, que é a igreja do Senhor, e servir na edificação da igreja, ensinando, ajudando, servindo. Nós temos sim propósito, missão, direcionamento. É o que o Senhor colocou à igreja: pregar o evangelho, batizar, ensinando-o a obedecer todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Se o foco da tua vida não está te possibilitando fazer nada disso, não é a missão que vai mudar. É você que precisa entender o que é que você quer da vida. Queria convidar o ministério que subisse aqui. Queria convidar você a fechar os seus olhos e a refletir a respeito disso. Do que realmente importa. Você pode estar dedicando a sua vida intensamente a coisas que não são tão importantes.
E a vida passa. E a frustração vem. O que é que você tem feito para o Senhor? Feche seus olhos, pense um pouquinho nisso. Que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais. Você já pediu para o Senhor? Senhor, eu quero servir o Senhor da melhor maneira possível. Já pediu o dom para o Senhor? Já teve essa conversa? Olha uma noite boa para você pensar nisso. Peça, se disponibilize. Diga para o Senhor que sim, você tem um desejo de servir. Hoje a gente não teve monitor aqui na frente porque não tem quem monte. Tem ninguém tirando foto aqui hoje porque a pessoa não veio, não pôde. Tem tanta coisa que pode ser feita. Tanta coisa que você pode servir. E se você estiver gastando tempo com você mesmo, você vai ter muita foto bacana para a rede social, mas não vai ter muito para falar para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, a igreja é do Senhor, o Senhor é quem criou a igreja, e a igreja tem algumas coisas a serem feitas por nós. A igreja serve para edificação, edificação uns dos outros, amadurecimento, crescimento, conforme a tua maravilhosa graça e sabedoria. O Senhor entendeu que a melhor maneira de chegar a isso é servindo. Pai, tens misericórdia de nós como igreja. Pai, nos ajuda a fugir do que não vale a pena, do que não importa. Nos ajuda a focar no que realmente importa. Nos ajuda a manter aquilo que o Senhor deseja, que as pessoas que aqui entrarem, que as pessoas que aqui participarem deste culto, compreendam a Tua palavra. Pai, que cada um de nós, como membros da Tua igreja, possamos utilizar da melhor maneira os dons que o Senhor nos deu, que os dons que o Senhor nos deu não sirvam para proveito próprio, particular, ou para que as pessoas vejam como somos bons em algumas coisas, mas que o dom que o Senhor nos deu, Pai, que isso ferva nos nossos corações, no nosso sangue, no desejo de Te servir da melhor maneira. Cada um aqui tem o privilégio de usar os dons e os talentos para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, que muito maior do que qualquer satisfação de um encontro social, de uma saída, de uma viagem, e seja lá o que for que estiver entretendo os Teus filhos atualmente, que muito maior seja o prazer de fazer a Tua vontade. Move os nossos corações, Pai. Move os nossos corações.
ajuda a olhar para o que realmente importa. Pai, se tem pessoas hoje que não servem porque estão zangadas, magoadas, tristes, que isso caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Que cada um aqui sirva, não para agradar o outro, mas sirva por amor à tua palavra. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.